Olá, para você que assiste esse vídeo, eu sou Ana Rodrigues. Se está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. E para quem já acompanha o canal, também seja bem-vindo novamente. Nós vamos fazer a nossa reflexão astrológica para a segunda semana do mês de outubro, de 4 a 10. E essa é uma semana, se comparada com a semana anterior, bem leve. Nós vamos ter a formação de uma fase minguante e não muitos aspectos importantes se desenrolando. Vamos ver aqui no dia a dia, vocês vão entender aqui que é uma semana mais tranquila. Dia 4 vem lento, o único movimento do dia é essa oposição entre Lua e Mercúrio. A Lua está em touro, exaltada, numa configuração muito estável, mas chega a um ponto aqui onde ela enxerga Escorpião aqui, que é o seu ponto de queda, né? Não é um ponto muito bom para a Lua. E ainda temos Mercúrio aqui muito intenso, muito profundo, né? E o que podemos entender então é que os fatores relacionados ao pensar, a comunicação, os fatores comerciais, trâmites dos assuntos gerais ficam muito lentos, complexos, perdem muito da agilidade e da praticidade. Por isso, esse momento não é aconselhável para início de nada, se bem que ele é na madrugada e, por exemplo, os temas relacionados ao estudo, por exemplo, não estão muito ativos, né? Ou análises de relatórios e reuniões, coisas desse tipo. Mas não é uma característica positiva para lidar com os temas relacionados à comunicação de forma nenhuma, até para uma conversa. Então, nesse assunto eletivo, nesse tema eletivo, evitem esse momento porque ele é muito devagar, ele vai trazer essa lentidão e complexidade para tudo que for iniciado neste momento. Às vezes até uma dificuldade de compreensão do que a outra pessoa está dizendo, né? Não é uma tendência muito leve, muito prática. E no dia 5, na segunda-feira, nós vamos ter dois movimentos aqui somente, da Lua, né? Então, depois das 2h17 lá do domingo, o próximo aspecto vai ser só na segunda, ela vai ficar ali fora de curso durante o domingo todo. E os dois movimentos da Lua são os trígonos com os planetas que estão aqui em Capricórnio, primeiro com Júpiter, ali na madrugada, e depois com Saturno. Mas é um dia bastante seco, são trígonos de elemento terra, né? Então tem uma tendência muito seca, mas ela é sustentada, ela é bem estável. Pode ser produtiva para os temas que serão iniciados durante esse período, que precisam de estabilidade, de segurança, de compromisso, de retidão mesmo, e pouco envolvimento emocional, pouca complexidade, pouco fator criativo. Então é são típicos aspectos que indicam olhar para as coisas com procedimentos, com os assuntos que você já sabe como lidar, né? Ele é bem seco mesmo, não traz uma tendência muito para mudanças, para alternativas, para tentar alguma coisa diferente, para possibilidades diversas. Ele não traz. Então, flui muito melhor quando você conhece o que está fazendo, quando tem plano, quando tem procedimento, quando já conhece tudo, né? Todos os protocolos. Aí a tendência é você chegar ao objetivo. Mas se você estiver precisando de um momento para iniciar coisas mais ousadas, que precisam correr certos riscos, aí essa característica já não é tão facilitadora. Você pode se sentir um pouco incomodado com o risco, né? Ela tende muito à manutenção mesmo, né? Um quadro de segunda-feira, ele é muito de manutenção e até um pouco lento também. Vocês vão perceber que as coisas demoram para fluir, né? Agora, no dia 6, na terça-feira, nós vamos ter a Lua ingressando em Gêmeos, a 1h02 ali da madrugada. Bom, e Gêmeos é um território ruim para a Lua, é bem ruim, né? Inclusive, muitos astrólogos antigos diziam que Gêmeos era o pior posicionamento para a Lua, né? O pior signo, porque é o 12º signo a partir de Câncer. O 12º fecha o ciclo, traz os temas não produtivos. Depois que a Lua ingressar em Gêmeos, ela ainda vai formar um aspecto desafiador a Vênus, né? Então nós temos tanto a Lua aqui em Gêmeos como Vênus. Vênus está em queda aqui, dispostas por Mercúrio aqui em Escorpião, que também está peregrino. Então temos um quadro de terça-feira pouco produtivo. Para quê? Para os temas afetivos, principalmente, sentimentais, não só os românticos, mas tudo que envolve o afeto, troca de afeto. Para o clima geral, trâmites envolvendo comércio, dinheiro, negociações que envolvam essa parte
financeira também não tem uma tendência muito boa, tá? Evitem, então, esse momento para lidar com as compras ou com o investimento de forma geral, com os processos artísticos. É comum de Lua em Gêmeos dispersar muito. Então, como temos a quadratura a Vênus, podemos pensar na dificuldade em conseguir fechar o olhar em alguma única coisa que agrade. Geralmente, ele abre o leque para muitas possibilidades, né? Parece tudo muito desagradável, muito simples, porque Vênus na queda ela não vai despertar muito desejo, mas às vezes uma comparação mais técnica, mais racional, né? Então, às vezes, pequenos detalhes acabam não agradando muito. Por isso, não é um bom momento para início também. Já no dia 7, nós temos um dia bastante moderado, porque essa lua aqui que está em Gêmeos vai chegar a esse aspecto harmonioso ao Sol. Mas o Sol em Libra está bem prejudicado, ele está aqui na própria queda. E a Lua em Gêmeos está peregrina, ela não tem dignidade nenhuma nesse grau, né? Aqui quando ela vai formar um aspecto harmonioso com o Sol. E, enfim, a gente tem um trígono que pode ser, assim, interessante para diálogo, conversa, interação geral, mas nada que seja muito profundo. Mas pode ser bom, por exemplo, para você fazer uma live, se você tem que fazer uma live, para estudar assuntos que não sejam muito profundos, para fazer as coisas que precisam de contato com outras pessoas, mas que você não tem que negociar, por exemplo, ou fechar acordo, né? Coisas mais leves, por exemplo, né? Pode até ser um pouco bom, né? Mas não tem uma tendência muito produtiva. No final do dia, às 22h57, é que a Lua chega a esse aspecto exato a Marte. Bom, Marte em Áries está numa tendência mais da ação, mas no movimento retrógrado, muitas vezes a atitude, tomada de iniciativa representada por Marte, pode ser a de risco, né? E a Lua em Gêmeos não facilita muito esse jogo. Mesmo que a natureza do aspecto seja leve, de um sexto, a gente tem duas configurações ativas aqui nos dois planetas, duas naturezas ativas de signos, que levam à necessidade de olhar com um pouco mais de atenção para as tomadas de risco, de iniciativa, de qualquer natureza, seja em negócios, seja em conversas, em assuntos a resolver. Precisa atenção para não correr muito risco, tá? No dia 8, nós temos uma configuração emocional, porque o único movimento do dia 8 é o ingresso da Lua no signo de Câncer. E então ela chega aqui num lugar bem confortável do zodíaco, mas que tem total relação com o plano emocional. Os temas do dia ficam muito voltados para o vínculo, isso você pode perceber no vínculo com as pessoas, com as coisas, situações gerais, como a própria conversa das pessoas cai num campo muito emotivo. E então é preciso ficar atenta a esses fatores, né? Para não cair muito no campo do mimimi, né? Mas depois, no dia 9, essa Lua em Câncer, ela vai formar primeiramente um aspecto aqui harmonioso com Vênus, mas é muito leve. Eu vejo esse aspecto como uma tendência mais analista mesmo, porque já é natural de uma Lua em Câncer esse fator analítico, não é uma posição muito suave, né? A Lua em Câncer tem uma tendência de vínculo forte, então sempre os pequenos detalhes importam muito. E Vênus em queda, em debilidade, também aponta para esse quadro, ainda mais que Mercúrio em Escorpião dispondo aqui a Vênus tem essa tendência também muito minuciosa, muito profunda. Esse aspecto ele cai para um campo bastante analítico. Se você precisar resolver situações, iniciar atividades que precisam desse fator analítico, é bom, né? É um momento muito bom. Só não é bom se você precisa resolver alguma coisa rápido, de forma prática, descomplicada. Não é muito bom, porque essa tendência ela é bem minuciosa, então vai emperrar em alguma coisa. Mesmo que a natureza do aspecto seja harmoniosa, ela vai fluir com o fator da análise naturalmente, né? E depois, às 9h03, é o momento em que a Lua chega ao trígono com Mercúrio aqui no signo de Escorpião. Apesar da Lua estar forte, esse trígono leva a Lua aqui para o ponto da queda dela novamente, né? Como a gente já viu em outros aspectos aqui da semana.
Nós não temos então um quadro tão bom assim de trígono. Eu penso muito em complexidade, em uma tendência super emocional, muito profunda e às vezes até um pouquinho insatisfeita, né? Pode ser um bom momento e toda a sexta-feira, né, tem esse clima, se você precisar olhar para detalhes. Isso é bem importante ficar atento, hein? Porque para coisas simples, descomplicadas, essa característica não é boa, não é, ela é muito profunda, né? Muito minuciosa, detalhista, olhar de detetive mesmo. E não vai facilitar a fluência dos assuntos de forma simples, é tudo levado com muita profundidade, né? Até o final das coisas. Mas, como eu disse, se você tiver que lidar com situações que precisa ir a fundo, pegar detalhes, mexer com coisas assim que estão guardadas, por exemplo, na última gaveta, conversar com alguém sobre um assunto super delicado que já está enrolando muito, precisa resolver, então pode ser um bom momento, porque vai conseguir chegar onde precisa chegar, não vai se desviar, né? Às 21h39 é o momento da fase minguante, então temos uma lua forte mais um sol fraco, e essa quadratura para os próximos 7 dias ela não é muito simples, muito prática, né? Mesmo com o sol aqui em Libra, poderia ser um momento mais suave, mas não é porque a lua em Câncer não é muito suave, ela é bem profunda, tem um teor muito emocional, né? Então temos 7 dias ali com um clima um pouco mais enrolado mesmo, né? E no dia 10, o dia de mais aspectos e movimentos no céu, na verdade 3, né? Não tão muitos, mas meia-noite, aqui 17, a Lua vai formar oposição com Júpiter, depois a quadratura com Marte, depois a oposição com Saturno. Só coisa boa aqui no sábado, né? Ah, bom, já dá para perceber, né? Sobre aqui esse quadro todo de quadratura e oposições. Então, o sábado ele tem uma tendência muito preocupada, porque é natural da Lua em Câncer já ser preocupada, né? Já ter uma representação de preocupação. E essa oposição a Júpiter, com essa fraqueza aqui, não facilita muito o jogo para manter a esperança, porque se Júpiter chega aqui ao ponto da exaltação, a Lua chega aqui ao ponto do exílio. Então, nada de facilidades aqui, a gente tem um clima preocupado. E depois, quando ela chega à oposição a Saturno aqui a uma, então nós temos Lua forte e Saturno forte. E é um clima bem mais sério. Ele tem o sábado ele tem uma tendência muito séria, uma natureza muito voltada para a solidez, para a segurança emocional. Se, por exemplo, você precisar sair para fazer alguma coisa, comprar, resolver alguma coisa, essa tendência natural a se sentir segura parece mais forte, né? Então tem um clima emocionalmente voltado para essa necessidade da segurança. Por isso não é muito fácil iniciar assuntos que exijam risco, que exijam facilidades, que sejam descomplicados. Esse é um dia para vocês evitarem 100% para início, seja do que for, né? Tudo iniciado aqui sobre essa influência vai emperrar, vai representar problemas, tá bom? Nós fechamos a semana com esse clima. Então, só o sábado que vem com um pouco mais de tensão. Vocês perceberam que a semana toda ela é mais leve, né? Não tem uma tendência muito pesada como teve em semanas anteriores. Mas nós vamos voltar aqui na semana que vem para mais avaliações. Na semana que vem a gente tem uma lua nova, início de um novo ciclo. Ok? Então eu deixo um abraço forte para vocês e mantenham a atenção ali no site, tá? Porque eu vou fazer ainda mais algumas movimentações sobre os cursos. Aqui tem algumas pessoas pedindo para eu fazer promoções englobando os 3 cursos juntos, então fiquem atentos aí nos próximos dias. Deixo um abraço forte para todos vocês e até a próxima semana.